Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o devocional de hoje vai ser principalmente nessa parte. Mas a gente vai dar uma andadinha em outros versículos também. E vai ser sobre o quê? O melhor de Deus. Muitas das vezes a gente se preocupa tanto com ter o melhor, com o melhor que Deus vai preparar, mas a verdade é que o melhor Ele já preparou, Ele já deu, que é Cristo. E não por mérito nosso, mas por misericórdia dEle. Porque nós somos tão falhos, tão fracos, mas o amor nos amou primeiro. Espero que a gente possa todos os dias, quando a dificuldade chegar, quando o aperto vier, a esperança for embora, que a gente possa lembrar que a gente é salvo pela graça de Cristo. Bom, essa outra parte não vai ser muito o foco do vídeo, mas se a gente falar da graça, a gente consequentemente tem que explicar um pouquinho sobre ela. Porque muita gente acaba pensando, se somos salvos pela graça, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Bom, poder a gente pode. Mas a graça, ela não nos leva a permanecer no pecado. Ela nos leva ao arrependimento. E, por meio dela, já não somos mais escravos do pecado, mas servos de Cristo. E que o Senhor Jesus possa ser sempre o Senhor das nossas vidas, porque ali em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, está escrito: pois o homem é escravo daquilo que o domina, que não deixemos que sejamos dominados por nós mesmos, pela nossa natureza enganadora, pelas nossas falhas, pelo celular, que é algo tão presente nas nossas vidas e que muitas das vezes toma tanto do nosso tempo. E falo por mim mesma, porque muitas das vezes quando a gente percebe, a gente já passou 1, 2, 3, 4 horas dentro do celular. E quanto tempo que é isso da nossa vida, quanto tempo é roubado de nós por um simples aparelho. Querendo ou não, isso é algo que, se a gente deixar, nos domina. E que a gente possa ter e usufruir do fruto do Espírito, um deles, que é o domínio próprio, para poder se controlar nisso, porque é algo tão simples, tão sutil, mas que de pouquinho em pouquinho faz tanta diferença. E muitas das vezes a gente não vê isso. E voltando ao assunto principal, a gente muitas das vezes está tão imerso no amanhã, no que a gente tem para fazer, no que a gente vai comer, das preocupações, e muitas das vezes a gente se esquece de que o principal a gente já tem, que é a graça de Deus. E como tem aquele versículo lá de Mateus 6, eu não vou lembrar o número do versículo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E é verdade, eu gosto muito dessa passagem, inclusive foi o tema do chaveiro que a gente fez pro culto para jovem esse ano, que foi sobre a fé como um grão de mostarda e o lírio dos campos, que é nessa passagem que fala que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como lírio dos campos. E, gente, pensa no quão magnífico é isso. Salomão era rico, 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 mas nem toda a riqueza que ele tinha podia comprar aquilo que Deus fez com as próprias mãos. Podia se equiparar, no caso, porque comprar flor até podia, mas
Não, as mãos humanas podem ser falhas, mas o nosso Criador, ele é perfeito. E ele é tão perfeito que ele enviou o próprio Filho, Jesus, que também é Deus. E é tão incrível pensar nisso que muitas das vezes no meio da correria do dia a dia, no meio da rotina, a gente parece que esquece. Não é que a gente esquece, mas é como se todo mundo tivesse anestesiado sobre essas coisas e que tudo passasse batido na nossa vida. Mas, gente, vamos para pensar. Jesus, Deus, desceu na terra, cresceu, foi um bebê, comeu, não sei, comia tipo papinha, sei lá, não sei como que era a alimentação de uma criança naquela época, né? Aprendeu a engatinhar, a andar, correu, se machucou, caiu como uma criança comum, como todos nós. E o próprio Deus, aquele que não tinha pecado nenhum, ele tomou sobre si todos os nossos erros. Nós, quem somos nós? Somos fracos, falhos, meros humanos. Mas ele, em sua infinita bondade e misericórdia, toda a sua grandeza, ele se fez homem e habitou entre nós. Ele tomou sobre si. A gente sabe, né, que o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado nenhum. Consequentemente, normalmente ele não poderia morrer, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, os nossos erros e morreu no madeiro de cruz, crucificado entre dois ladrões, por um pecado que não foi ele que cometeu, por muitos pecados que não foi ele que cometeu. E é tão triste, né, a gente vê as pessoas que vivem numa falsa liberdade, porque, né, nesse assunto de ser dominado, elas acham que estão livres por simplesmente fazerem o que querem, mas na verdade estão dominadas pelo pecado. E que a gente sempre se lembre de cumprir o ID, ainda que não seja com palavras, mas que nem tem uma frase que eu gosto muito. Talvez a gente seja a única Bíblia que alguém vai ler. Que a gente sempre possa se lembrar disso através das nossas ações, das nossas palavras, e que a gente cumpra o ID, se necessário, com palavras, porque o Evangelho ele é tão lindo, Jesus é tão perfeito, que a vontade é que todo mundo o conheça. E essa é a vontade dele também, que a gente espalhe o Evangelho dele a todos os cantos, e ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso foi o que ele nos mandou antes de ser levado aos céus. E, gente, querendo ou não, isso é uma responsabilidade tão grande. Espalhar a palavra do próprio Deus. Ele nos deixou, que tem muitos meio que brincam assim, né? Que ele criou tudo e deixou o manual pra gente zerar o game. Mas mais do que isso, ele veio aqui e mostrou que é possível chegar lá. E que não é por mérito nosso, mas sim por misericórdia dele. Até porque a gente não vai pro céu por ser bonzinho, por fazer tudo bonitinho. Não. A gente vai pro céu por causa dele, por causa da misericórdia dele. E é como naquela passagem que tem tanto caridade quanto amor, dependendo da versão, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor ou caridade, seria como um sino que soa, como ferro que tine. E, gente, isso é tão profundo, porque a morte de Jesus Cristo foi a maior forma de amor que a gente podia ter. E eu acho que, no fim das contas, esse vídeo tá tomando um caminho completamente diferente do que eu tava pensando, mas eu só vou indo.
E é como naquela parte que Jesus fala, né? Que os mandamentos estão meio que resumidos em 2, que é amai o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente for parar para pensar, o que seria esse amar? Mas se a gente for parar para pensar também, por que a gente precisa amar Deus? Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos criou, gente. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo. Mas muitas das vezes alguém pode perguntar: mas fulano, eu fiz tudo certo, por que eu não posso ir pro céu? Mas pensa comigo, você deixaria um completo estranho, ainda que você soubesse quem é, mas ainda assim, você não conhece o caráter daquela pessoa, você não tem intimidade com ela, morar na sua casa junto com os seus filhos? Você deixaria? Por que você acha que ele deixaria? Alguém que não o conhece, que não tem um relacionamento com ele, que não tem intimidade com ele, morar no reino que foi ele que fez, no reino que os filhos dele estão, no reino que para os filhos dele está, nós, no caso, ele mesmo, no caso, Jesus, tô falando Deus Filho, teve que morrer. Por que você acha que Deus deixaria isso? Não é por questão de é um Deus mau que é tirano e que tem dor de cotovelo porque não gostam dele. Não, gente. É muito além disso, muito pelo contrário. Ele é tão misericordioso que ele é tão misericordioso que, pensa aqui comigo até mesmo de forma racional. Não tô sendo quesito do lado emocional. Ele pagou a dívida por você. Ele te amou, Ele te deu a vida, Ele te livra, te guarda e te protege, Ele te promete uma vida eterna. E Ele te deu o maior presente que Ele podia te dar, o amor dele. O que mais que a gente precisa? Às vezes a gente tá tão preocupado com o nosso próprio eu, e que é como se a gente esquecesse disso tudo e não se lembrasse, mas que a gente possa sempre se recordar todos os nossos dias do amor de Cristo por nós, que nós possamos sempre buscar ter um relacionamento com Ele. Por isso é tão importante ter um relacionamento com Deus, porque Ele é um Deus que está tentando salvar a gente de nós mesmos, porque olha a nossa natureza. Se não tivesse a misericórdia de Deus sobre nós, estaria todo mundo se matando, minha gente. Essa é a verdade. Mas Ele deu o Espírito Santo. Olha a honra que Ele nos deu. Ele nos fez templo de si mesmo. Ele nos fez templo do Espírito Santo. Mas, gente, quando a gente para pra pensar o quão incrível isso é e o quão privilegiado nós somos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não estava no Éden quando Adão e Eva pecaram, mas a gente também não estava na cruz quando Jesus pagou os nossos pecados. É por isso que a gente deve ser tão grato a Ele, porque Ele já nos deu o melhor que a gente podia ter, Cristo Jesus. Ele nos deu a salvação, Ele nos salvou desse mundo de pecado, desse mundo enganador,
dessa vida vã e nos deu a vida eterna. Nos deu a fonte da água da vida, que se a gente beber a gente jamais terá sede. Que você nunca se esqueça do amor de Deus por você, ainda que o inimigo sopre nos seus ouvidos, tente te dizer que você não é amado, que você não é amada, que o Senhor não escuta a tua oração. Se lembre, Deus ele sempre ouve, ele sempre está ali. E o Senhor não resiste a um coração arrependido. Ele é um pai que ama os seus filhos, ele não quer os ver na perdição, mas ele quer um arrependimento sincero de cada um. Eu espero que você guarde isso no seu coração, que nunca se esqueça do amor de Deus por você. Bom, se inscreva no canal, deixe seu like e se você sentir no seu coração, deixe um comentário. Vai ser um prazer ter você por aqui novamente. Tchauzinho!